juntos, estamos orando. Shirley, você já vai começar a gravar? Tá tudo bem aí com a internet? Como é que tá, Shirley? Tá tudo bem, sim. Tá bom. Hoje eu estou... Deixa eu ver quem tá aqui. O Joselito tá aqui também, agora que eu te vi, Joselito. Boa noite, meu irmão. Vem Boa aqui. noite. Febem te pegou? Oi? A Febem te pegou? Deu um trato no cabelo? Não, é muito calor. Aí eu, contrariando a Shirley, eu fui e pedi para ela passar a máquina sem ela perceber. Ela não gosta não, mas está muito calor. Vamos orar, irmão. Eu sei que vocês e eu temos muito que falar com Deus. Todos nós temos nossas necessidades e eu quero orar aí por cada um que está aqui hoje, tá bom? Vamos orar. Se você puder fechar seu microfone aí ajuda, né, para a gente não ter muito ruído, tá bom? Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esta noite. Ela já faz parte das nossas vidas, Pai. Nós guardamos esse tempo à noite, nem sempre conseguimos estar com os nossos irmãos presencialmente. E além de ganharmos esse tempo com o Senhor, abrindo a Tua Palavra, nós ainda podemos ter contato com outros irmãos, para a gente saber pessoas que fazem parte da nossa família eterna. Assim como o irmão Edson, estenda suas mãos sobre a vida dele. Também estenda suas mãos sobre a vida da Clara e Lídia, da sua saúde. Estenda suas mãos sobre a família dela, seu esposo especialmente. Também te peço pela vida do irmão Joselito, sua casa, e todos aqueles que têm nessa família, Senhor, também um abrigo. Abençoe ricamente a família da irmã Cléia, mais ainda, porque eu sei que o Senhor já abençoou ela, como tem tantas pessoas da sua casa aqui junto com a gente. Espero que o Senhor esteja também trabalhando muito na vida do irmão Luiz Cláudio, da sua esposa, de todos os seus filhos. Estenda mesmo, Senhor, a sua mão para a vida deste irmão, para que ele renove completamente tudo na sua vida. Que ele comece uma carreira agora eterna, Pai Santo. Também quero te pedir pela Rosângela, que o Senhor esteja com ela hoje à noite, traga uma verdade para a vida dela hoje à noite. Console aquilo que ela precisa de consolo e estenda suas mãos para guardá-la e protegê-la. Também te peço pela Tassiana, que o Senhor escute as orações dela, escute também as orações e as necessidades do irmão Paulo, onde quer que ele esteja, que o Senhor dê força e encorajamento a ele. Obrigado pela irmã Maria do Carmo, por ser hoje à noite, por ser alguém que está procurando a sua vontade, e esteja com ela, Senhor, em todas as suas decisões. Te peço pela irmã Irene, muito obrigado pela presença dela, satisfaça os desejos do seu coração e dê ela força para que ela entregue o seu caminho a Ti, cada dia. Obrigado pelo irmão Zé Augusto, todas as vezes que ele está conosco, nos dando alegria de participação, pelo valor que ele dá a todos nós, pelo carinho. E também, Senhor bendito, que o Senhor estenda suas mãos sobre ele, sua filha, sua esposa e todos eles. Te peço também, Senhor bendito, pela vida da Thaís, dos seus filhinhos, do seu marido. Abençoe este lar, abençoe esta casa, Senhor bendito. Traga luz para eles a cada dia. Também pela irmã Andréia, dê a ela força, encorajamento. Trabalhe na vida da irmã Andréia, naquilo que ela ora, naquilo que ela mais necessita do Senhor. Obrigado pela Lohane estar conosco. O Senhor sabe do amor e do carinho que a minha família tem pela família dela. Que todos aqueles que tiverem contato com ela sejam iluminados, Senhor bendito. Porque ela é uma serva tua, especial. Obrigado também, Senhor bendito, pela vida do irmão Esdras, da sua esposa, suas filhas, do Esdrinhas. Muito obrigado por toda a história e por toda a vida do irmão Esdras. Que o Senhor esteja com ele, Pai, dando tranquilidade, dando paciência ainda mais e dando a ele, Senhor bendito, a alegria de estar na tua presença. Muito obrigado pela conversa que tive com a Cris, com o Arthur. Obrigado pelos desafios que eles têm, porque somente nos desafios que nós podemos treinar e nos tornamos ainda melhor na fé e
e na vida espiritual. Muito obrigado pela Cris. Obrigado e estenda suas mãos sobre essa casa também. Senhor bendito, quero te agradecer por todos que estão aqui. Eu não sei se me esqueci de alguém ou se não vi alguém aqui, irmão Lindo, irmã Diva. Estenda com eles também, estenda suas mãos sobre a vida deles. Esteja com todos aqueles, Senhor bendito, que estão aqui presentes, que buscam uma verdade do Senhor. Que essas verdades nos transformem a cada dia. E quando abrirmos a Tua palavra, Pai Santo, que nós possamos dar às outras pessoas, Pai Santo, a resposta, aquilo que Jesus ensinou sobre cada assunto. Porque ela traz todas as coisas, Senhor bendito, para que a gente cresça e para que a gente tenha condições de enfrentar este mundo. Muito obrigado por Tua palavra, que é pura e verdadeira. Em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Agora Deus. também foi o irmão Sérgio e a irmã Jura, lá de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos também, Sérgio. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, meus irmãos, umas 2 semanas, a irmã Hilde chegando aqui também, né, para a irmã Hilde e irmão Sérgio, que chegaram agora, eu faço a oração no final por vocês, por todos os irmãos que estiveram aqui presentes, tá bom? Então, no final, eu vou estar orando. Eu espero que a irmã Hilde esteja Tá. né? Posso fazer a oração final? Chegando do trabalho. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Coisa boa demais. Sérgio, Boa noite. eu estava aqui orando por todos os irmãos presentes, né? Então, eu terminei de orar e vocês entraram. Mas, no final, eu oro por você, pela irmã Jura e pela irmã Hilde e os que vierem entrando também. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Tá bom? E é muito sério quando a gente ora pelos irmãos. Eu sei que muitas vezes a gente quer ser educado, né? E quer dizer para o irmão, eu vou orar por você, ou então eu oro por você. Mas é muito importante que a gente faça isso mesmo, viu? É muito importante que a gente faça isso mesmo. E numa conversa com Deus, a gente vai se lembrando dos irmãos e vamos falando. Tá? Isso aqui é muito importante. Olha, irmãos, eu espero mesmo que eu não seja o único naquilo que vou falar agora. Mas nas 2 últimas sextas-feiras, em que eu falei sobre comunhão e sobre família de Deus, eu sabia que aquela era a verdade. É o que a palavra de Deus diz sobre comunhão, né? Ter as coisas em comum, que a igreja deve ser uma comunidade, e uma comunidade tão especial que ela é chamada de família de Deus. Mas é claro que quando eu estou falando, eu também estou aprendendo. Não só pelo que eu medito e estudo antes de estar com vocês, desculpe, mas principalmente porque eu tenho que praticar isso. E eu tenho me sentido assim, sabe, irmãos, muito pesado. Porque são 2 coisas muito difíceis de se realizar. Que necessariamente não estar naquela comunhão completa, não dividir o que eu tenho, até porque a igreja aqui ainda é muito pequenininha ainda, a gente está fazendo um trabalho missionário aqui no interior do Rio. Mas assim, vocês que têm uma congregação já formada de alguns anos, você que já está no corpo de Cristo há alguns meses ou alguns anos, precisa muito desenvolver a comunhão. E é um trabalho do Espírito Santo. É um trabalho que a gente tem que se dedicar muito para lapidar a igreja. A igreja tem que ser lapidada. É como se fosse uma joia que você tem que ir purificando ela, limpando ela, dando a ela um formato. Não sei se vocês sabem, mas o diamante, né, o diamante que é uma das pedras mais preciosas,
O estado original dela é parecido com um carvão, não é? É parecido com um carvão. É uma pedra bem escura, quase negra, toda cheia de defeitos, mas quando você pega aquela pedra que foi muito prensada durante muitos e muitos anos, e você começa a fazer uma lapidação, você vai dando os cortes nessa pedra, e vai fazendo um polimento nela, polindo, 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 até que ela vai ficar totalmente transparente. Ela se torna translúcida e muito brilhante pelos cortes que você dá. E eu vejo que é assim a igreja. Né? Quando as pessoas entram, que fazem parte da igreja, é uma comunidade que começa. Né? E nós não podemos permitir que a igreja seja somente um grupo, que a igreja seja um ponto de encontro. A igreja é uma comunidade em que as pessoas se conhecem, se ajudam mutuamente. Elas aproveitam o dom e o talento de cada um e colocam a serviço uns dos outros. A igreja precisa ser assim. Ela tem de Jesus tudo que é possível para que ela faça isso. Eu não sei, irmãos, eu não sei como você vive na sua congregação. Mas a sua congregação, a igreja que você está hoje, ela precisa trabalhar, e você precisa trabalhar individualmente para contribuir para essas duas coisas, né? Para que a igreja seja realmente uma família. E o que eu quero dizer com isso, e o que a Bíblia, na verdade, quer dizer com isso, é que a gente precisa se ajudar mutuamente. Se eu tivesse ouvido os conselhos de alguns homens mais velhos da igreja, eu talvez não teria cometido alguns erros, talvez não teria tomado decisões precipitadas. Se eu tivesse ouvido o conselho de algumas senhoras mais velhas da igreja, ou até mesmo dos jovens mais experientes do que eu talvez teria me tornado um cristão melhor, ainda mais cedo. Mas nós precisamos que a igreja se sinta como família. Eu imagino o que é ter uma irmã, como a irmã Cléia, por exemplo, que deve dar conselhos para todo mundo. Imagino como é ter uma Thaís como irmã na igreja. Como ter um irmão como o Luiz Cláudio, né, que, com a sua esposa. Eu imagino como é ter o Joselito como irmão. Né? Eu ia falar, imagine ter o Joselito como pai, mas eu não vou falar isso, senão ele vai ficar ofendido, né? Porque ele deve ser um pouquinho de nada mais velho que eu. Mas assim, como seria bom ter irmã Jura e irmão Serjão como se fossem meus pais. Ah, como seria incrível isso. E aí, esse é o desafio de Jesus para nós. E isso tem pesado tanto para mim, sabe, irmã Yudi? Porque eu sei que você chegou agora no trabalho, pode até estar arrumando algumas coisas, mas está com o vidro ligado. Mas seria tão incrível sentar numa sala ou numa varanda e ouvir. Pode comer, não tem problema não. Tenho vergonha de não comer. Comer não tem problema. Então, como seria incrível sentar na varanda do apartamento da irmã Yudi e ouvir as histórias dela, como ela superou os grandes desafios da vida dela, né? E seria incrível ter alguns de vocês aí convivendo com a gente. E sabe, irmãos, a gente perde muito tempo com as nossas vidas pessoais. Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo precisa descansar, todo mundo tem os seus parentes, tem outras pessoas para dar atenção, mas olha, nós ganhamos muito em nos unirmos mais. Nós vamos ganhar muito mais se nós desenvolvermos a família na fé. Quando algumas pessoas recusavam seguir os passos de Jesus, e eu sei que os discípulos de Jesus, eles estavam atentos quando isso acontecia. Eu imagino ali Pedro, Tiago, imagino como era para João ver uma pessoa recusando Jesus Cristo. Porque
porque eles estavam vendo Jesus. O apóstolo Pedro, ele colocou toda a vida dele, a família dele, para seguir Jesus Cristo. Eles deixaram tudo. Deixaram seus pais, muitos deixaram seus parentes, muitos deixaram suas cidades, muitos deixaram até seus empregos para seguir Jesus Cristo. Deixar pecado é nossa obrigação, mas muitas pessoas que seguiram Jesus Cristo tiveram que deixar os mortos enterrarem os próprios mortos. Muitos que estavam seguindo Jesus Cristo precisaram deixar os seus diplomas, como o apóstolo Paulo. Muitos precisaram deixar sua vizinhança. Seguir Jesus Cristo é deixar muitas coisas. Muitas pessoas tinham que mudar suas vidas completamente. E quando eles estavam com Jesus, e eles viam pessoas passando por Jesus Cristo e recusando o Evangelho, alguns viravam para Jesus e perguntavam assim: mas Jesus, nós tudo te deixamos para te seguir. O que a gente ganha com isso, né? E aí Jesus disse para eles, numa certa passagem do Novo Testamento, Jesus assim: olha, eu digo para vocês que no presente vocês já ganharam o cêntuplo, 100 vezes o número de irmãos, irmãs, mães, pais, e no mundo por vir, né, o mundo que há de vir, que nós aguardamos, teremos a vida eterna. Então, tem muitos textos no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, em que Jesus mostrou que a igreja supriria tudo que os membros tivessem necessidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, especialmente. Nós precisamos desenvolver a nossa congregação, essa congregação onde você está. Se você não consegue, se é muito difícil, peça ajuda. Tem alguém me ligando aqui, só um minuto, irmãos. Desculpe, irmãos, mas vamos lá. Então, assim, faça da sua congregação uma família, né? Uma família. Porque se isso acontecer, não haverá quem passe necessidade. Não haverá órfão. Não haverá viúva ou viúvo. Não haverão idosos sozinhos, abandonados. Quando a igreja se torna uma família, ninguém passa fome. Ninguém fica desempregado. Nunca vi um justo mendigar pão. Aquele que está na igreja. Quando está na igreja, os nossos filhos têm amigos. Os nossos filhos se casam entre si. Os nossos filhos têm com quem contar. Se a igreja se tornar uma família na sua comunidade, haverá conselho, haverá psicólogos, haverá terapeutas, haverá professores de matemática, haverá professores de história, de química, de física. Haverá, irmãos, fisioterapeutas para ir na sua casa e você exercitar para se recuperar de um movimento perdido. Haverá carros, muitos carros para socorrer quem precisar. Quando a igreja se tornar uma família, mesmo como Jesus ensinou, a gente vai ser muito instruído, aconselhado, orientado. Nós seremos também corrigidos. Nós também seremos repreendidos. Porque quem não é repreendido, quem não é corrigido, quem não passa por disciplina é bastardo, não é filho. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Porque Deus ama, Deus corrige a quem ama. Né? E Deus disciplina os filhos a quem quer bem. Mas isso acontece uns com os outros.
E é essa ligação, esse envolvimento que a gente precisa ter como família, é esse assunto de hoje, que encerramos mais uma série, né, daqueles estudos sobre as grandes lições de Jesus para a sua vida. Nós estamos na 4ª lição sobre o reino de Deus. Porque na semana que vem nós vamos falar sobre batismo. A gente vai falar sobre batismo. Nós já falamos sobre pecado e arrependimento. Já falamos sobre luz e trevas. Já falamos sobre o reino de Deus, sobre obediência. E a semana que vem a gente começa uma série que será fé e batismo. Tá certo? Espero que isso edifique vocês. Mas hoje, como a última reflexão nossa sobre o reino de Deus, nós precisamos entender muito sobre este reino de Deus, que é a igreja acontecendo aqui, que é a família de Deus. É assim que o reino de Deus acontece. Quando nós somos chamados para fora, igreja, e nos tornamos uma família uns dos outros. Tá certo? Essa é a resposta da oração que Jesus ensinou. Venha a nós o seu reino, Pai. Seja feita aqui na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Tá certo? Me sinto agora na obrigação de orar, pedindo a Deus para abrir mais uma vez as nossas mentes, e aí a gente vai começar a abrir a Bíblia, tá bom, irmãos? Mas não se esqueçam que eu já citei muitos versículos aqui. Nem sempre eu estou abrindo a Bíblia, falando onde está o versículo, tudo, mas nas nossas conversas, elas têm que ter embutido nelas muito da palavra de Deus. Efésios capítulo 5 diz que a gente se enche do Espírito, falando uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu estou tentando praticar isso aqui com os irmãos. Nem sempre a gente está com a Bíblia na mão, nem sempre a gente sabe onde está o versículo, mas quando a gente fala, tudo que a gente fala tem que ser inspirado ali, escrito na Bíblia. Tudo que a gente fala. Né? Eu vou fazer uma oração. Se eu falar logo em seguida, eu faço uma oração, pode falar. O áudio dela deve estar com problema. Eu fechei o áudio dela. Se você quiser falar, Thaís, eu vou tirar sua mão também, porque aí confirma se você vai querer falar ou não. Aí você levanta a mão novamente e pode abrir seu microfone, tá bom? É porque eu sei que ela está cuidando do filhinho dela de 2 meses, então pode ter sido que ela esteja fazendo alguma coisa. Mas a gente está aqui, vou orar, tá bom? Mais uma vez, Senhor, na tua presença, eu quero muito te rogar. Eu quero te clamar, Pai, para que esses irmãos que estão aqui, eles possam repercutir o que a tua palavra nos ensina sobre uma família na fé. Que cada um aqui se coloque à disposição do seu reino. Que cada um aqui, Senhor, trabalhe para envolver mais outras pessoas, para que nos tornemos uma comunidade respeitada, né, pelo mundo. Uma comunidade em que as pessoas reconhecem que o Senhor é o nosso rei, o Senhor reina sobre nossas vidas. E muito obrigado porque estamos aqui hoje com a tua palavra aberta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Amém. Quando falamos que Deus é o nosso Pai, né, a gente está dizendo que somos irmãos, e isso é a grande mensagem de Jesus. Hoje estamos falando, na verdade, sobre sonhando com o reino de Deus. O reino de Deus, ele já está presente no mundo. Vou repetir. O reino de Deus já está na terra. Quando Jesus estava pregando, e quando os nossos irmãos estavam pregando ali junto com Jesus, nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles anunciavam, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. A palavra próximo ali significava não de que estava do lado deles, mas estava chegando. Então,
estava se aproximando o reino de Deus. Hoje, algumas pessoas podem dizer o reino de Deus está próximo, né? Quem não está na igreja vai estar dizendo o reino de Deus está próximo. Mas nós que já estamos na igreja, nós podemos dizer, nós estamos no reino de Deus. Ele já existe, ele já está aqui. E eu posso afirmar a vocês, irmãos, de que a vontade de Deus está sendo feita aqui na terra, como ela está sendo feita no céu. Não por todos. Assim como no céu, nem todos os anjos mantiveram seu estado, mantiveram a sua comunhão com Deus. Muitos aqui na terra, que já estiveram em comunhão conosco, os abandonaram. E alguns não voltaram, outros estão voltando. E é muito importante que a gente entenda que o reino de Deus está aqui na terra. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu faço parte do reino de Deus. Vocês fazem parte do reino de Deus. Um dia nós enxergamos o reino de Deus. E quando nós nascemos da água e do Espírito Santo, nós entramos no reino de Deus. João capítulo 3, naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Mas nós precisamos nos lembrar de algo muito importante. Nós temos que fazer cumprir toda a vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos uma coisa, às vezes não conseguimos outra, mas não podemos desistir. E cada dia vamos melhorando mais e mais. Eu vou te dar a palavra, irmão Paulo. Então, cada dia a gente vai melhorando uma coisa no reino de Deus, na igreja. Um ano a gente trabalha muito para que os irmãos se reconheçam como irmãos. No outro ano a gente ensina os irmãos a ofertar melhor, a dividir mais as suas rendas. No outro ano a igreja começa a ter um projeto para cuidar dos órfãos ou daqueles que estão sozinhos. No outro ano a igreja começa a evangelizar e cuidar para mandar para missões. A igreja vai crescendo a cada ano, mas isso só vai acontecer com muita força quando a igreja agir e viver como família. Porque uma família unida, ela é vitoriosa, ela avança, ela evolui, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mateus 16, está na confissão de Pedro. Então, quando a igreja, a família está unida, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas quando a família está dividida, ela perece. Jesus ensinou isso. Todo reino, toda família dividida contra si mesmo perecerá. Agora, quanto mais família nós nos tornarmos, mais obras vamos ter. Mais o Espírito Santo vai agir. Tá certo? Enquanto o irmão Paulo vai falar com a gente, abra Mateus capítulo 6, versículo 33. Paulo, pode falar, irmão. Assim como Jesus, o Filho de Deus, Jesus era Deus, né? E se fez um ser humano mortal, né, como nós, né, se fez carne aqui, era a representação de Deus em forma humana aqui na Terra. Nós, igreja, né, nós como tijolos vivos, né, da igreja, e como cidadãos do reino que, né, como concordo com o que o senhor disse, o reino existe hoje, né? Ele começou no dia de Pentecostes ali em Jerusalém, a gente vê isso começando em Atos 2. Assim como Jesus era Deus representado em forma humana, nós somos cidadãos, seres humanos, cidadãos, representantes do reino espiritual de Jesus aqui na Terra. Verdade. Muito boa comparação. Isso é uma força, né? Muito bom isso. Nós representamos esse reino de Deus na Terra. Muito forte isso, né? Isso é muito forte. É coluna e baluarte da verdade. Isso é muito bom mesmo. Obrigado, irmão. Vamos lá. Mateus 6, 33. Eu queria que vocês abrissem aí comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir. Não vou conseguir.
tá bom? Eu ainda estou aprendendo a mexer com esse tablet aqui, então, mas vamos lá. Mateus 6,33, eu acredito que todos nós já lemos esse versículo, tá bom? Ele está dentro de um contexto incrível. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então vamos lá comigo, irmãos. Diz assim, o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês me ajudam a ler? Vamos ler direitinho? Vamos lá. Vamos tentar ler desse jeito. Ele começa dizendo a palavra buscar. Buscar é um verbo que requer interesse, vontade. Quando você busca alguma coisa, é porque você não tem ou não tem completamente. Então, eu não sei qual a sua situação na sua congregação, na sua vida. Mas independente disso, talvez você já tenha encontrado o que você buscava. Mas outros irmãos ainda não encontraram. E esse texto não é só para quem acha que tem, quem encontrou, mas é também para quem procura ter. Ter o quê? Ele diz que é o reino. Então, nós precisamos buscar este reino, que eu falei agora há pouco, sobre família, e a justiça, aquilo que vai ser igual para todos, que é justo diante de Deus. Tá certo? Que é do jeito de Deus, em que ninguém sai perdendo. Quando a gente fala reino e sua justiça, é porque no reino de Deus ninguém perde, não existe maior ou menor. No reino de Deus não existe feio ou bonito. No reino de Deus não existe pobre ou rico. No reino de Deus as pessoas aprendem a se ajudar, a contribuir. Eu não estou falando, irmãos, de assistência social. A igreja não é assistência social. A igreja não é comunista. A igreja não é capitalista. A igreja não é nada de político. A igreja é uma família que se ajuda. O próprio João escreve que se você vê um irmão passando necessidade e você se despede dele dizendo vai com Deus e não ajuda ele a suprir as necessidades dele, que amor é esse? Ele até diz, filhinhos, não amemos de palavra, né? Mas vamos amar de fato e de verdade. Mas olha o que ele diz aqui. Vamos voltar à nossa leitura. Então, buscar, nós temos que buscar, nos empenharmos a buscar este reino de Deus. Não é qualquer reino, é o reino de Deus. E a justiça que esse reino traz. Agora, em que momento nós devemos buscar o reino? Ele diz, em primeiro lugar, antes de tudo. Antes de pai, antes de mãe, antes de esposa, antes de filho. Porque Mateus capítulo 10 diz muito claramente lá, se você ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E olha que eu amo muito a minha mãe, tá? Eu sou capaz de dar minha vida pela vida da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos. Só que eu tenho que amar mais Jesus e, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, essa palavrinha aqui, ela dá uma conotação de prioridade. Então, nós devemos buscar este reino de Deus e a justiça dele. Não adianta a gente buscar o reino de Deus e não sermos justos, não usar a justiça. Uma coisa é buscar Deus, outra coisa é buscar a vontade de Deus. Muitos de nós e muitas congregações, elas buscam tanto Deus. Elas fazem cultos incríveis, elas querem pregar, querem ter hinos lindos, quer puxar todo mundo para ficar animado, encorajado, vamos procurar Deus. Mas tem que ser o reino e a justiça dele. É assim que agrada a Deus. Ele quer justiça na igreja. Ele quer que a igreja seja justa, que não tenha folga para um e aperto para o outro. Buscai, pois, em primeiro lugar.
o reino e sua justiça. Aí ele diz, o que acontece quando nós buscamos, em primeiro lugar, não o meu reino, não minha vontade, não a minha pessoalidade, a minha individualidade, mas buscar primeiro o reino de Deus. Por isso, irmãos, que a igreja não pode se dividir. Porque quando os irmãos estão se dividindo, a primeira coisa que a gente pode ver pela Bíblia é que eles não estão procurando em primeiro lugar Deus, estão procurando cada um o seu próprio reino. A igreja não pode ter gente tentando disputar reino, sabe? Jesus mesmo disse isso, entre vós não é assim, não existe hierarquia, não é um melhor do que o outro. Não é? Ao contrário, né? A Bíblia diz que devemos condescender com quem é humilde. Ou seja, eu tenho que procurar participar e ser integrante da família daqueles que são mais humildes. Aí ele diz aqui assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Aí ele diz, e todas estas coisas serão acrescentadas, não dadas. Vai juntar com o que você tem, vai acrescentar com o que você tem. Cada pessoa que entra para o reino de Deus, ele foi acrescentado a ele um monte de coisa. Então, quais são estas coisas que ele está falando aqui? Aí, se nós voltarmos no texto, ele está falando assim. Vamos ler a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por causa da vossa vida, quanto ao vez de comer e beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Ele está falando de sobrevivência, tá? Isso aqui, irmãos, é sobrevivência. A pessoa não deve ficar ansiosa por essas coisas de sobrevivência. Nós temos irmãos que prosperam, que prosperaram, mas alguns irmãos que não prosperam. Ou por sua própria culpa, ou por dificuldade, ou por injustiça. Da mesma maneira que alguns prosperam neste mundo, financeiramente falando, até por injustiça também. Mas outros por competência, por herança. Mas aqui ele está falando que para aquelas pessoas que estão preocupadas, né, com o que haver de comer, beber, são pessoas que têm pouco, que vivem pela sobrevivência. E muitos irmãos sobrevivem. Eles nem vivem tranquilos, nem vivem com abundância. E qual é a justiça que a igreja vai fazer? Não é sustentar ninguém, mas é contribuir, ajudar, para que aquele irmão, aquela família consiga um emprego decente, que ele se prepare. A igreja vai encorajar para que ele faça cursos, para que ele tenha uma faculdade, para que ele faça as coisas, para que a igreja tenha uma vida tranquila. Quantos irmãos que sabem lidar com a vida financeira podem ajudar aqueles que não sabem viver com a vida financeira? Mas aqui o texto continua. Observai as aves do céu, versículo 26. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais, muito mais do que as aves do céu? Não valeis vós, né? Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, né? Não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, olha alguém aqui de prosperidade, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, versículo 30, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas. Porque os gentios não se unem, não têm o amor de Deus para se unirem. Os gentios são separados. Os gentios, aqueles que não têm Deus, eles só se juntam para fazer o mal. Mas os cristãos, não. Os cristãos se juntam para fazer o bem, para se manterem fiel, para pregar o evangelho. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vão ser acrescentadas. Aí eu pergunto para os irmãos, como que essas coisas de
alimentação necessária de uma vida mais digna. Como que isso vai acontecer? Vai cair do céu? O Senhor vai mandar um anjo e colocar ali tudo na nossa mesa? Ou será que esse é o trabalho da igreja, habitada pelo Espírito Santo, que vai fazer com que os irmãos se ajudem mutuamente? É o reino que faz isso, porque é o povo de Deus que se ajuda. Eu fico tão contente quando eu vejo, sabe, alguns projetos da igreja que ajudam tanto uns aos outros. Essa semana passada, o irmão Eloir, de Juiz de Fora, conseguiu aí junto à igreja um valor bem alto para fazer uma cirurgia de urgência. E o irmão que luta, que eu sei que trabalha, que tem as dificuldades lá em Juiz de Fora de sustentar sua família, ele que era missionário, mas depois perderam o sustento, não sei como foi a história, eu só sei que ele luta, ele trabalha com pintura, ele trabalha para colocar gesso, ele trabalha... mas chegou um momento da vida que não deu. As duas filhas provavelmente também têm suas necessidades, suas dificuldades, mas aí a Irmandade se juntou e pronto, irmão, faça a sua cirurgia. Parece que quando a gente se junta como família, quantas coisas acontecem. É claro, irmão, que eu estou falando sim de dinheiro. Entendeu? Porque a Bíblia diz que não só da palavra de Deus vive o homem, mas também de pão. Eu acho que eu posso falar o contrário, não posso? Tanto faz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se ele falou assim, então eu posso fazer um trocadilho. Não só da palavra de Deus vive o homem, mas também de pão. Assim como nós dividimos a palavra de Deus, nós dividimos a palavra, nós nos alimentamos da palavra, podemos também contribuir com o alimento, com uma vida mais tranquila para alguns irmãos. Esse texto, ele mostra muito claramente para mim que o reino de Deus supre tudo. Como que as pessoas terão suas necessidades supridas? Quem tem solidão, vamos sair então do dinheiro. E aqueles irmãos que vivem numa solidão tremenda, isolados. No reino de Deus tem companhia. É meu irmão, ou é meu tio, na família cristã, na fé. Eu sei que aquele irmão e aquela irmã passam muito tempo sozinhos. Eu vou conversar com eles. Irmão, você gosta da minha companhia de vez em quando? Pelo menos uma vez por semana? Para a gente tomar um suco, se o senhor quiser sair. O senhor aceita a minha visita? Não, eu estou bem, está tudo bem. A gente se encontra lá na igreja. Opa! No que depender de vós, né? Tenha paz com todos, está tudo bem. Né? Eu acho que eu usei até um contexto um pouquinho exagerado aí, né? Mas é mais ou menos isso. Agora o seu irmão fala assim, nossa, seria incrível você me fazer uma companhia. Seria incrível se você pudesse vir e assistir uma série comigo. Seria maravilhoso se você pudesse vir para a gente ler a Bíblia junto. Eu não sei ler direito. Que bom, eu vou ler para o Senhor e vou te ensinar a ler também. O reino de Deus é farto de tudo, porque nós somos a família de Deus. Não é? Olha, eu gosto muito quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é bondade, benignidade quando somos bons por dentro, quando a nossa intenção é boa. Bondade é quando isso se externaliza, quando a gente faz acontecer alguma coisa na vida do irmão. Esse é o fruto de quem tem o Espírito Santo. É a consequência de quem tem o Espírito Santo, é esse tipo de bondade, de generosidade. Já vou te dar a palavra, marido caro. Só para fechar esse versículo, quando você lê buscar, pois, o reino e a justiça em primeiro lugar, isso não é individual. Se não estaria escrito assim, irmãos, busque, pois, em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus individual, tá certo? E o que Deus quer para você. E as outras coisas serão acrescentadas, mas ele não disse isso aqui. Ele diz buscar o reino de Deus. A palavra reino significa um monte de gente. Todo mundo que faz a vontade de Deus. É assim que se lê esse versículo. Aí todas aquelas outras coisas vão ser acrescentadas. Você tem um pouquinho e com outra pessoa do reino de Deus vai trazer mais um pouco, você tem mais. Você tem um pouquinho de solidão. Aí alguém vem e acrescenta companhia. Opa, você já não é tão só. Você tem um pouquinho de entendimento. Vem um irmão, uma irmã com mais entendimento e te dá um pouco mais, você vai ter mais entendimento. Você tem 2 quilos de açúcar.
E aí vem o irmão e fala, não, irmão, eu vou te dar mais 3 para você ficar com 5. Pelo menos aí você tem uns 10, 15 dias de açúcar. Ah, você tem a passagem de ônibus para ir até o hospital lá para fazer um exame que você precisa. Aí chega um irmão com um pouquinho de gasolina, com 20 reais de gasolina, ele bota a gasolina e te leva lá. Aí o reino de Deus começa a abundar, começa a transbordar. E é assim que a gente vence o mundo. A gente não consegue vencer o mal se não for com o bem. Quando nós começarmos a olhar para a igreja assim, irmãos, a gente vai calar a boca de Satanás. Quando a gente começar a fazer isso, irmãos, Amém. Deus, ele vai encher. E o mundo vai olhar para nós e vai sentir vergonha. Fala, Maria do Carmo, antes que eu continue aqui. É isso mesmo. O amor tem que transbordar. E às vezes nós podemos ser felizes por muito pouco, com muito amor, né? E o mundo vai ficar realmente... eu vou envergonhado, às vezes, vai ficar, né, querendo conhecer esse Deus, essa família. E a igreja eu vejo como um organismo, né? Que é um organismo vivo. São órgãos que precisam trabalhar unidos e precisa do maior que é Jesus. Mas eu estava aqui pensando, quando você falando família, eu estava vendo aqui, que eu estou com o Inário, aquele cântico que diz assim, somos uma família, nascidos de Deus, uma família cujo lar é nos céus, pois Cristo salvou-nos, somos dela assim, somos uma família cujo amor não tem fim. Às vezes nós rimos juntos ou choramos então, às vezes sentimos juntos o pesar de um irmão, às vezes sonhamos juntos pensando no lar, onde toda a família vai sempre morar. Quando um está triste, todos sentem a dor. Se alguém tem problema, todos mostram amor, ou nos dias escuros ou cheios de luz. Juntos venceremos no poder de Jesus. Embora uns vão mais cedo, outros vão se encontrar no portão da cidade onde vamos entrar. A alegria eterna com Jesus vamos ter. Para sempre juntos vamos todos viver. Amém. Eu amo esse cântico, eu vivo esse cântico e eu espero que a igreja, né? Eu sonho com isso, eu sonho o sonho de Deus. Eu acho que essa família aqui é o sonho de Deus. Amém. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigado, Maria do Carmo. Foi ótimo. Que letra linda. Depois você manda para mim, porque eu não conheço. Sim, irmão, Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Que bom, Maria do Carmo, isso completou tanto. É uma poesia, né, esse hino, né? Como é Salmos uma poesia, né? Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Se o reino de Deus é assim, quem acha esse reino tem que lutar muito para alcançá-lo. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E ele, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você vai encontrar muitos textos no Novo Testamento que, para explicar o reino de Deus, ele usa parábolas. As parábolas, elas não são para facilitar, muito embora muitas pessoas acreditem nisso. As parábolas que Jesus contava não tinha a intenção de facilitar para todo mundo entender, mas tinha a intenção de provocar as pessoas para entender. Porque aquele que tem interesse se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem interesse, até o pouco que tem lhe será tirado. Por isso que Jesus contava essas parábolas porque muitos de nós, irmãos, a gente lê essas parábolas, ai, que interessante, legal, mas a gente não se aprofunda, a gente não para pensar na parábola. Quando Jesus contou a parábola do semeador, que ele disse, o reino de Deus é semelhante àquele que o semeador saiu a semear, né? Aí, depois que ele contou essa parábola, os apóstolos, os discípulos dele perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? Ele disse, porque as pessoas vendo não percebem, ouvindo não entendem, porque o coração deles está longe. Eles não conseguem perceber o que eu estou ensinando.
Então vamos nos esforçar um pouquinho, irmãos, para ler essa parábola de novo. Ele diz o seguinte: o reino dos céus, né, o reino onde Deus reina, é semelhante a um tesouro, a uma coisa incrível, mas que está escondida neste mundo. Porque todo mundo está distraído no mundo sem prestar atenção nesse tesouro. Mas alguém que prestou atenção descobriu esse tesouro. E o que ele fez? Guardou esse tesouro. E aí ele foi correndo, se livrou tudo que poderia impedir de assumir esse reino. Se livrou de todo o pecado, de todos os empecilhos, de tudo aquilo que atrapalhava ele para ele viver neste reino completamente. E é isso que nos falta muitas vezes, irmãos. Nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha de vivermos essa vida com Deus, já aqui na terra, como o irmão Paulo agora há pouco falou. Nós somos representantes do reino de Deus nos céus, aqui na terra. E aí ele termina assim: e tendo achado, né, versículo 45, outro, o reino de Deus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino de Deus vale a pena você largar tudo, deixar tudo, para assumir esta família, este reino. Viver em prol do reino, sonhar com o reino. Sonhar com o reino de Deus, que é o nosso tema de hoje, é o desejo de que cada cristão que estudou a palavra, que desenvolveu a fé, que gerou arrependimento genuíno, que se entregou na morte pelo batismo, para viver uma vida nova, continua estudando a palavra de Deus, e ele vê que o reino, ele tem que sonhar com o reino. Nós sonhamos com a faculdade do filho, nós sonhamos com a casa própria, nós sonhamos em trocar do carro, a gente sonha com um novo emprego, a gente sonha com férias na praia, a gente sonha com um monte de coisa. Mas sonhamos tão pouco com o reino. A gente tem que sonhar de ver os vizinhos sentados na nossa garagem para a gente pregar o evangelho. A gente tem que sonhar em falar do reino de Deus para cabeleireira, para manicure. A gente tem que sonhar, passar no pedágio e entregar um convite para a pessoa estudar a Bíblia. A gente tem que sonhar em comprar muita Bíblia para distribuir Bíblia de graça. A gente tem que sonhar para que um irmãozinho que mora lá naquele barraco, que ele consiga ter uma casinha de tijolo, de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Entende? Que fique em nome da igreja, e se um dia aquele irmão partir no Senhor, aquela casa serve para outro. A igreja tem que sonhar com os irmãos em companhia um do outro. O reino de Deus é assim, como um campo que as pessoas descobrem e se dispõe a vender tudo, se livrar de tudo que precisa para assumir aquele campo. É assim que é o reino de Deus. Eu quero que a gente leia aí, irmãos. O reino de Deus também é como um grão de mostarda, não é que é a menor de todas as sementes das hortaliças, mas depois que ela cresce e germina, ela se torna o maior dos arbustos. O reino de Deus é igual àquelas 10 virgens, né? Aquelas que mantiveram a lâmpada acesa. O reino de Deus é igual às bodas do filho. O Novo Testamento é cheio. Eu já vou deixar os irmãos falarem. O reino de Deus é cheio de exemplos no Novo Testamento, mas eu quero finalizar a minha fala para vocês, irmãos, dizendo o seguinte. Eu ouvi o nosso irmão Randall, outro dia, dando uma entrevista na Rádio Semear ali com o Valdizan, mas o irmão Randall falou uma coisa que tem muito sentido na palavra, sabe? Eu quero repetir, talvez não com as palavras dele, que é tão sábio e eu admiro tanto ele, sabe? Mas eu vou tentar dizer mais ou menos, e é isso que a gente vê aqui na Bíblia. Nós nos preocupamos muito em institucionalizar as nossas ações. A gente faz questão de ter um prédio que a gente coloca o nome Escola da Bíblia. A gente tem uma instituição que todo mundo tenta sustentar e cuida dos órfãos. A gente tem um projeto que cuida dos drogados. A gente tem um projeto que cuida dos idosos. A gente tem um projeto que cuida da saúde dos irmãos. A gente tem um monte de instituição que são boas, que
cumprem o seu propósito. Mas a gente termina desmerecendo a igreja. Porque a igreja tem que ser aquela comunidade em que os órfãos são cuidados pela igreja, que os idosos são cuidados pela igreja, que os desempregados são cuidados pela igreja, que a igreja é onde o mundo vai ver que o trabalho está sendo feito. Mas hoje, quando você pergunta para o mundo, eles vão pensar numa escola da Bíblia, mas não vão pensar na igreja. Eles vão pensar num orfanato, mas não vão pensar na igreja. Vão pensar num abrigo de um asilo e não vão pensar na igreja. A gente está deixando de fazer como igreja. Entende? E muitas vezes somos reconhecidos pelo prédio que nós temos, mas não pela família na igreja. É a família que tem que ser o nome. A gente tem que mostrar para o nosso bairro que a igreja é quem cuida dos órfãos. São os irmãos, a família na fé. É a igreja que cuida dos necessitados. E é a igreja que cuida do ensino da palavra. Na escola dominical, seja de manhã, à noite, seja domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É a igreja que tem. Jesus, ele morreu pela igreja. Ele não morreu por uma instituição humana. Nós já somos obrigados a ter um CNPJ para respeitar a lei do nosso país. Só que nós estamos hoje promovendo instituições que pertencem aos membros, mas que o mundo não vê como igreja. E eu posso dizer, sabe, irmãos, nós confundimos o mundo, nós institucionalizamos quando a gente cria instituições que não levam o nome da família na fé. É sustentado pela igreja, mas não é da igreja. É assim que o mundo vê. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A igreja é uma organização não governamental. Não precisa criar uma ONG. A igreja, ela cuida dos órfãos, mas não é um orfanato. A igreja cuida dos viúvos e dos idosos, mas não é um abrigo para idosos ou terceira idade, nem menor idade. A igreja ensina a Bíblia, mas não é a escola da Bíblia. A igreja, ela dá aconselhamento, mas não é um consultório psicológico. A igreja, ela é por si só o lugar onde a vontade de Deus é feita. Eu tenho tantos versículos aqui, irmãos. Romanos 14, 17. Eu tenho 1 Coríntios 4, 20. Eu tenho 1 Coríntios 6, 9, 10. Eu tenho Gálatas 5, 20. O que mostra muito claramente para a gente, irmãos, que o reino de Deus é a família que se cuida, que se protege. Para que o mundo tenha tanta vontade de estar perto da gente. O mundo, os nossos vizinhos, eles têm que desejar ardentemente fazer parte desta família. E enquanto isso, acrescentará o Senhor dia a dia os que estão indo para ser salvos. Amém. Bom, irmãos, eu sei que tem muita... Eu nem sei mais quem está na frente aí para falar. Eu vou dar lugar para as mulheres primeiro, tá certo? A irmã Maria do Carmo, eu acho que ela já falou, né? Manteve a mão ligada, que eu percebi isso aqui. Eu vou deixar a irmã Cléia falar. Depois eu vou deixar quem aqui? José, acho que é o José Augusto, né? Depois o irmão Paulo. Eu não sei se o Joselito ia falar, se eu não me engano eu vi a mão levantada. Mas, irmãos, desculpa, nem sempre consigo ver aqui, tá? Irmã Cléia, pode falar, minha irmã. Boa noite a todos. Olha, sabe que o teu estudo de hoje, sabe, é exatamente o que eu penso, sabe? O que eu sempre pensei. Só que depois, assim, de passar muitas lutas, assim, que eu realmente tive um encontro muito íntimo com Deus, e graças a Deus estou firme em tudo, ainda que haja muitas lutas, né? Mas aí eu penso assim, que nem tu, eu acho que porque eu penso assim, porque é assim o reino de Deus, né? E eu penso exatamente assim, sabe, que eu fico pensando às vezes, né? Eu vejo abandonados pelos filhos, é muito triste
me entristece, dá vontade até de chorar. Mas nós, em Cristo Jesus, nessa família, nesse reino de Deus, não vai ter isso, não vai ter esse problema. Nós até temos um exemplo aqui em Porto Alegre da nossa irmã Tereza. Ela é sozinha, só que ela foi aquela família no asilo e depois nós acabamos retornando tudo e outro. A igreja está sempre junto dela, sempre tem coisa boa. Mais de um irmão com ela, a ceia é levada para ela. Quando ela faz aniversário, tem uma turma que vai, quem pode vai, entendeu? Então, isso é igreja. E tudo isso que falou realmente nasce dentro da gente, tudo isso quando a gente está vivendo, se entrega para Cristo, esses pensamentos, esses desejos dessa realização, de realizar tudo isso, é muito forte. E assim, como que eu posso dizer, é muito gostoso, é muito maravilhoso, sabe? A gente pensar que a gente hoje está no reino e o reino de Jesus. Amém. Ai, irmã Cléia, que alegria te ouvir falando tudo, viu? Eu até já conversei com o irmão Léo, que leva a ceia para ela, né, com a Grace. Como eu fico contente de te ouvir falando isso. Né? Ainda mais você que veio de uma família tão abençoada, né, de que as pessoas estão sempre juntos, né? Você tem gente da sua família aqui perto da gente. E como é bom saber que vocês estão praticando isso, minha irmã. Muito bom mesmo. Muito obrigado por sua participação, viu? Você é muito especial para nós, viu, irmão Cléia? E que exemplo lindo que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Irmão Zé Augusto e depois irmão Paulo. Não sei se tem mais alguém aqui para falar. Parece que o Zé Augusto saiu. Eu acho que ele saiu, né? Então, tá bom. Paulo, então, você, Paulo, por favor. Vamos lá, então. Isso que a irmã falou, eu concordo com ela, e a tua aula foi de uma singeleza, mas de uma importância assim tremenda. Eu concordo, né, com isso, e inclusive o exemplo que a irmã citou, nós temos que no primeiro e no segundo século ainda era assim, os irmãos doentes que estavam e não podiam comparecer aos cultos, às reuniões da igreja, eles eram assistidos, e a ceia era levada em suas casas, tamanho a importância que nós sabemos, a importância que a ceia tem no primeiro dia da semana, né? E isso é importante. Eu concordo com você que a institucionalização da igreja tem muitas coisas que uma congregação grande, com recursos, faz, muito recurso que vem de fora, inclusive, para essas atividades. São atividades importantes, mas elas não podem substituir as congregações ou o corpo de Cristo no cuidado de uns para com os outros. É muito bom para que haja evangelização, para que haja ensino, para que haja assistência para quem não é irmão, né? Caso haja recursos para isso, mas o principal sempre deve ser isso mesmo. Os irmãos cuidando dos irmãos, a família cuidando da família. E Jesus e os apóstolos deixaram muito claro isso. Primeiro aos da fé. Primeiro é a sua família. Se você está com sobra para ajudar depois, ótimo. O exemplo que o irmão deu, né, da cirurgia, que o irmão mineiro lá é um exemplo disso. Não é da coleta que sai, não é os irmãos se reunindo, e nisso nós somos irmãos no mundo inteiro.
Cada congregação é autônoma, cada congregação tem a sua família local, mas nós fazemos parte da família universal de Jesus, do grande reino de Deus, cujo Jesus é o rei desse reino, né? No mundo inteiro. Então, nós temos membros da família espalhados pelo mundo inteiro, né? Isso, a sua aula foi perfeita e muito nos acrescentou com isso. E eu pus até no chat o meu celular, e eu gostaria de incentivar, o Giovanni, ele tem, inclusive, eu passei para ele o link dessa aula. Tem uma aula que vai ajudar muito, vai colaborar muito com o que você falou, Sérgio, nesta aula de hoje, que é um estudo que o irmão Norton, juntamente com o Enio Latorre, principalmente Norton, fez em 2016. Norton já não está mais conosco, né? Ele já aí. Mas, assim, é muito... Inclusive, tem um testemunho sobre um milagre que aconteceu para uma família gaúcha, né, em Santa Maria, parece que no final da década de 60, ou comecinho da década de 70, quando eles vieram para ser missionários aqui no Brasil. Vai ajudar muito os irmãos, vai inspirar muitos irmãos, vai fortalecer muitos irmãos, para quem tem, como você, numa congregação pequena, e para quem está numa congregação grande também, passar a se comportar como se estivesse numa célula menor. E para mim foi muito bom, e eu creio que vocês vão se beneficiar bastante. Então, quem quiser me adicionar aí para ter esse contato, eu passo o link. E quem quiser fazer isso com o Giovanni vai encaminhar para vocês essa aula de 2016, que vocês vão achar, assim, maravilhosa, eu tenho certeza. Eu assisti essa aula, eu assisti, sim, e muito boa. Eu já podia procurar e já passar o link aqui, ou depois eu pedir para o Giovanni colocar lá no grupo também. Tem outros grupos aqui representados também, Paulo, mas foi muito boa lembrança dessa palestra, desse estudo deles. Muito obrigado, viu, por sua participação mais uma vez. Ok, tá, Deus abençoe. Oi, boa noite, irmãos. Boa noite. Então, irmão, escutando esse estudo, né? Algumas vezes tive que me ausentar por causa das crianças aqui mesmo. Mas quando foi para o Evangelho de Mateus, em que fala, né, buscar depois o primeiro lugar, o reino e a justiça, aí a gente vê na questão da ansiedade, né? Eu aprendi muito que, como diz a palavra, que não adianta a gente se preocupar, que isso é a causa de muitas doenças, né, na nossa vida, e até a falta, às vezes, de comunhão, de acreditar, de confiar no irmão, pela questão da ansiedade. Porque a gente, muitas vezes, quer tudo ao nosso tempo, do nosso jeito. Mas a gente sabe que, independentemente de qualquer coisa que a gente venha fazer, a gente não vai mudar o curso do tempo, né? Tudo depende da vontade de Deus, né? E também depende de todas as escolhas que a gente faz, porque vão ter as colheitas. Mas tem coisas na vida que a gente não consegue mudar, e é o que gera essa questão da ansiedade. E muitas vezes a gente não tem essa confiança em Deus. Deus vai prover tudo, né? Se coisas que são tão, como é que se pode dizer, instáveis, como a neblina que nasce, ou o lírio que nasce e amanhã já se dissipa, imagine nós, criaturas que fomos tão pensadas por Deus, né? E que Ele ama tanto. Mas muitas vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta e essa preocupação e acaba nos adoecendo e adoecendo também a nossa fé diante do corpo. Não sei se os irmãos concordam com isso, nessa questão da ansiedade. Não, é verdade. É uma verdade, Thaís. Uma verdade muito grande. E faz a gente pensar que... Entende que um irmão pode estar precisando da gente? Né? Para que a igreja tenha isso, né, Thaís? Tenha essa segurança, é preciso que a igreja esteja pronta para suprir. A igreja tem que ser a nossa família na fé. A gente tem que ter muita confiança de que ela está lá para nos segurar. Quando eu dava treinamento corporativo, tinha um exercício que nós fazíamos, né, geralmente num palco. A gente colocava uma pessoa num palco assim de mais ou menos 2 metros, ela tinha que ficar de costa para o público, fechar os olhos, abraçar assim e se jogar de costas. Para as pessoas que estivessem embaixo, segurar elas. Então, esse é um exercício de grande confiança, né? Então, quem conseguia fechar os olhos e deixar-se cair para trás, ele tinha que ter muita confiança nas pessoas que estavam lá atrás, na equipe que ia segurar ele.
Isso é o que acontece na igreja. A igreja tem que estar pronta para dar o aporte, né? Para dar a segurança para os outros irmãos. Aí sim, a nossa ansiedade vai diminuir bastante também, né, Thaís? Mas obrigado pelo comentário. Você quer falar mais alguma coisa? A questão também que muitas vezes a gente deixa as coisas do mundo, muitas vezes, na maioria das vezes, não sei se é por questão de pouca maturidade ainda, a gente deixa as coisas do mundo nos sufocar. A gente muitas vezes fica igual aquela semente de mostarda que foi jogada no terreno com terra não fértil. Às vezes deixa as coisas do mundo nos sufocar, né? Muitas vezes o trabalho em excesso, a gente acha que precisa de muito mais do que aquilo que a gente já tem, e a palavra muitas vezes fica esquecida e gera toda aquela ansiedade. Por isso que a gente precisa da irmandade, da igreja, estarmos juntos, compartilhando a nossa vida, para que a gente possa, né, nos fortalecer, porque o mundo arrasta, né? Tantas coisas nos sufocando e acaba nos arrastando e nos afastando muitas vezes da igreja. É verdade, é verdade. É um alerta isso, né, Thaís? Obrigado pelo alerta que você está trazendo para a gente. Obrigado mesmo. Joselito? Ô, Sérgio, quando você nasceu, eu estava com 6 anos. Mas se você considera eu como seu pai, quem dera tivesse um filho inteligente como você. Seria um prazer, viu? Puxou o pai. Ai, irmão. Mas eu considero você um grande irmão, sim, sabe? Às vezes eu te escuto e para mim é importante, né? Esse conceito. Então, obrigado pelo seu trabalho, né? Você nos surpreende com a palavra de Deus. Mas a igreja tem essas oportunidades de fazer o trabalho, porque muitas vezes, né, na congregação, tem irmãos que têm aporte financeiro, podia até, por exemplo, financiar uma cirurgia para o Eloy, por exemplo, mas a importância é que ali todos deem uma contribuição um pouquinho. Então, na igreja, a gente precisa dar oportunidade, né? Às vezes a gente não quer tocar trombeta, a gente não quer saber que a mão esquerda está dando, que a direita está dando. Então, assim, a questão da fé, ela é precedida de obras, mas que seja vista pelo Senhor, né? O Senhor é que olha essas coisas, nós não fazemos com vista para as pessoas, né? Mas é muito importante a igreja se sentir nesse organismo, né, vivo, de estar participando, de ajudando, mesmo que seja até com uma visita. Não precisa, às vezes, ter dinheiro, mas, às vezes, visita, estando ajudando a pessoa na casa dela, o que ela vai precisar. Não precisa, né? Mas então, a igreja é assim, né? A igreja ela se sente importante quando ela pratica as boas obras, não para ser vista pelos homens. Embora o mundo, né? O mundo é assim, o mundo troca a trombeta, né? O mundo, ele quer que as pessoas notem o que está ajudando, tudo. Mas a igreja não. A igreja, muitos irmãos são anônimos, né? E é importante isso, a gente fazer como se fosse para Deus. Então, essa é a ordem de Deus, né? Esse Mateus 6,33, eu gosto muito de frisar, que você falou, é que muitas pessoas usam esse texto para ensinar a questão de prosperidade, né? Mas ele está falando do básico, né? E todas essas coisas, o que é o básico para ser uma sobrevivência? É água, é comida, é vestes, né? E fala ali que todas essas coisas serão acrescentadas, não todas as coisas. Ele fala todas estas coisas. Que essas coisas? O básico. Né? Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu coloquei no chat o link da aula. Aí, se os irmãos quiserem, antes de sair aqui, salvar e... Muito bom. Obrigado, Paulo. Eu já vou até pegar aqui para compartilhar também, pedir para a Chile fazer isso. E vou pedir também que você passe isso para o Giovanni, né? Porque nem todos os irmãos aqui presentes conseguem acessar o chat, né? Sim, tá bom, mas eu acho que... Eu não sei quem é que queria falar. Não sei se era a irmã Hilde, se era a Luciane, se era a Jéssica, se era a Patrícia, a Helena, a Crislane. Eu não sei quem que levantou a mão aí para falar. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente
fazer aquela oração final. Olha a maneira sutil de nos chamar para um comentário. Vendo que o irmão Joselito falou, é verdade que há irmãos que têm condições, sim, mas eu acho tão bom quando a gente pode, todos nós, participar, isso dá oportunidade para todos os irmãos participarem e ajudarem aquele irmão que está tão necessitado como o nosso irmão Eloir estava, não é mesmo? Então, eu vejo assim que a pessoa, o irmão vai se sentir muito útil. Eu posso dar só R$20, mas se o outro der 100, já são 120. Não é verdade? E ele se sente útil, se sente bem. Eu acho bem importante assim, que as pessoas ajam assim, dessa forma de cada um dar um pouquinho, todo mundo ajudando. E hoje, irmão Sérgio, você me abriu mais a mente em relação às instituições. Eu não tinha ainda me dado conta disso. Né? Não, eu fiquei ouvindo e fiquei assim, se eu vou ouvir com mais atenção, e fiquei, ué, né? E não tinha me dado conta. Então, eu quero lhe agradecer, porque foi muito bom, realmente. A igreja é em primeiro, depois a gente vai organizando coisas para ajudar as viúvas, os órfãos e quem está precisando no momento. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Hilde, irmã especial. Bom, irmãos, já que vocês falaram nisso, né, eu ouvi uma história assim bem rapidinho, que eu gostei muito dela, que mostra a importância da participação. Aí tinha uma festa que os noivos eram pobres. Então, a comunidade falou assim, por que você não coloca um barril bem grande na entrada, né, da sua casa, no dia da festa do seu casamento, e cada convidado tem que vir e trazer uma garrafa de vinho, né, trazer vinho e colocar no barril. Então, se todo mundo que chegar na sua festa trouxer uma garrafa de vinho e colocar lá, vai ter vinho para todo mundo tomar. E assim foi feito, né? Chegou o dia da festa, cada visitante chegou, trazendo, né, aquelas garrafas de barro, né, e iam despejando, né, as garrafas dentro daquele grande barril que estava no começo. Quando finalmente foram abrir, né, o barril, fazer um furo nele para começar a tirar o vinho, para todos se servirem, qual foi a surpresa? Água pura. Não tinha uma gota de vinho. Por quê? Porque alguns pensaram assim, eu vou botar uma garrafa de água lá, porque ninguém vai perceber mesmo, água misturada no vinho, ninguém vai perceber que eu botei uma garrafa de água. Só que, infelizmente, quase todo mundo pensou da mesma maneira. E não teve vinho, só teve água para se beber. Que a gente não faça isso nunca na vida da gente. Faça você aquilo que o Joselito falou, né? Você diante de Deus. Você vai se apresentar diante de Deus. Porque o não fazer nada, às vezes, está na cabeça da maioria. Por isso que algumas coisas não acontecem. Por isso que não acontece nada quando a nossa participação é nada. Tá certo? Então, vamos fazer por nós mesmos. Joselito, depois disso, Joselito, seu comentário, faça uma oração aí. E eu quero pedir que você ore aí por cada um de nós, né? Para que o Senhor nos dê a sua graça constantemente. Tá bom? Bom, vamos dar a oportunidade para a Maria, que ela levantou a mão, hein? Maria levantou a mão, deixa eu ver. Tá. Oi, Maria, pode falar. Tava demorando. Abre o microfone aí, Maria. Tá fechado. Abriu? Clica aí no microfone. Tá fechado ainda. Deixa eu ver se eu abro aqui para você. Não, tá aberto, Maria. Eu acho que você tem que tirar o fone. Seu microfone está aberto, mas não está saindo som, não. Tenta tirar o fone, ó. Tira o fone para ver se sai. Eu acho que ela tem que desconectar o fone de ouvido dela. Ela saiu. Mas então, assim, eu queria... Eu não sei se é o certo falar isso, mas é uma coisa assim, vocês entenderem que todo mundo contribuiu para... Assim, muitas pessoas contribuíram para ajudar o irmão.
Mas uma coisa que vocês não sabem, eu gostaria de compartilhar. Uma das filhas dele, o Eloy nasceu aqui na congregação da qual eu congrego, Itapuã, em Belo Horizonte. Depois ele foi para Betim, cidade mineira, e lá ele foi ser missionário enviado pela igreja de Betim, lá em Juiz de Fora. E lá ele teve, aqui em Belo Horizonte, teve 2 filhas, que são mesma idade das minhas também. Carol e Poliana, né? Hã? Carol e Poliana. E por alguns problemas que teve de pecado, da igreja mesmo falando mal, uma caiu na fé. Para fora da igreja, né? E andou, né, assim, falando da igreja, e também por causa também do sustento também, porque é missionário e sendo sustentado pela igreja, e como que ele ia custear uma cirurgia, não cirurgia não, mas assim, viver lá em Juiz de Fora, sendo que o salário dele foi cortado, né? E ele teve que sobreviver com a própria renda lá. Então a filha ficou muito chateada com isso e saiu da igreja. Mas agora, acho que com tudo isso que aconteceu com o pai dela, ela viu o amor da igreja, sabe? Ela viu o quanto que é a igreja, o que que é a igreja. Eu acredito que vai fazer uma grande diferença na vida dessa filha dele. Isso tudo que a igreja fez por ele. Só isso que eu queria compartilhar. A Maria já voltou? Não sei aqui. Eu acho que ela tá tendo um pouco de dificuldade na conexão dela ali. Ela já entrou compartilhando a tela. Aí vamos ver se ela vai conseguir entrar de novo. Mas vamos orar enquanto isso, tá bom? Tá bom? Eu vou orar então. Angelito, olha pra gente, por favor. Oremos. Ainda, Pai, na tua presença, junto com os irmãos espalhados pelo Brasil afora. Obrigado, Pai, por cada irmão que tirou esse tempo para estarmos juntos aqui. Isso, a nossa unidade, Pai, é muito importante. E o tanto que o Senhor permitiu que viessem pessoas de várias partes deste mundo, e deste país nosso, que é o Brasil, todos nós com o mesmo espírito, com o mesmo parecer, com a mesma mente de Cristo. Obrigado, Pai, pela palavra que o nosso irmão Sérgio Feijó trouxe para nós. Seja abençoando ricamente este irmão, juntamente com sua família, no sustento dele. Obrigado, Pai. Seja visitando a cada lar aqui nessa noite, ajudando cada irmão na sua necessidade. Que o Senhor seja conosco, Pai, durante a nossa noite de descanso. Se houver amanhã, sabemos, Pai, que o Senhor é misericordioso e a tua misericórdia será renovada. E sabemos que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor já vai preparar o nosso dia. Obrigado, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.